Amigas e amigos da TV Assembleia, começando mais um Tocantarte. E hoje eu tenho o grande prazer de trazer ao auditório Sebastião Borba, da Assembleia Legislativa do Tocantins, um amigo de coração de longa data, jornalista, cineasta, Luiz de Souza Pires. Luiz Pires. Pires, grande prazer te receber aqui, meu irmão. É um prazer todo meu. Vamos conversar um pouquinho sobre a nossa história e a história do Tocantins, Com, desde antes da sua criação, né? com certeza. Pires, você nasceu em Carolina, no Maranhão, aí pequenininho, bem pequenininho mesmo, nadou, chegou em Filadélfia, no Tocantins, e ganhou o Tocantins inteiro, né? Conta um pouco dessa tua história, né? Você desbravou realmente o Tocantins, você é um pioneiro. Eu sou carolinense de coração. Uhum. Meus pais me levaram para Carolina, eu tinha 10 meses de idade, então sou carolinense de coração. Mas eu nasci em Floriano, no Piauí, Piauí, né? sim. E meu pai foi para lá na década de 1950, Carolina no auge da aviação, com o campo, um aeródromo que até hoje serve ainda como alternativa, se for necessário algum pouso de emergência, muito grande para aquela época. E final da década de 60 eu saí para romper o mundo, né? Uhum. Morei no Rio de Janeiro, morei em Curitiba, onde eu comecei minha faculdade. No Rio de Janeiro trabalhei com algumas peças de teatro, né? Em Curitiba eu fui ator revelação de 1973, Tá né? vendo? Apresentei peças próprias lá no Teatro Paiol. E de lá retornei para Goiânia, com a saudade do nosso interior, do nosso Rio Tocantins, né? De Goiânia, eu terminei a faculdade e em 1984 eu retornei para Araguaína. Lá eu fundei o jornal Correio do Norte, em dezembro de 1984, já nessa luta pela criação do estado do Tocantins. E nos encontramos lá, né? Você Sim. chegou em 87 em Araguaína e de lá nasceu essa amizade nossa pessoal e esse amor nosso pelo Tocantins. Com certeza, amizade que é, na realidade, uma irmandade. É Agora, verdade. você sempre foi muito ligado à cultura, né? Como você acabou de falar mesmo. E também ator, e também escritor de peça, roteirista, enfim. E quando que pintou a coisa do jornalismo? E, paralelo ao jornalismo, você estudava jornalismo em Goiânia, você tinha o famoso forró do Luiz É Pires. verdade. Conta essa história aí. A questão do jornalismo, realmente a gente fala, o ser humano tem seus dons, né? Tem as coisas que ele gosta de fazer. Em Carolina, nós tivemos um jornal que ele circulou de 1925 a 1950. Ele era linotipo, né? Era letra por letra que era montado o jornal. E nós tínhamos um professor no ginásio, que naquele tempo era ginásio, né? Não era primeiro grau e segundo grau. Uhum. Eu entrei para o ginásio e o professor José Queiroz gostava muito de jornal, gostava muito de literatura, falava fluentemente o francês. Ele montou um jornalzinho no ginásio chamado A Pena, Hum. que era feito no mimeógrafo. E eu era um dos repórteres, meus 10 anos de idade, 11 anos de idade, era um dos repórteres do jornal A Pena. E na esquina da casa onde eu morava ficava o maquinário, tal, o equipamento desse jornal antigo lá, que era chamado À Tarde, do Catão Maranhão, e ainda faziam alguns anúncios, algumas edições esporádicas, e eu, com 9 anos de idade, já ia lá montar as notícias, letra por letra e tudo mais. Então, essa paixão já nasceu dessa época. Eu cheguei ao Rio de Janeiro no final de 1967. Em 68, eu montei o jornal do Centro dos Estudantes Maranhenses no Rio de Janeiro, do Uhum. CEM. Então, cheguei em Curitiba, já fiz o vestibular para jornalismo, trabalhei na Globo de lá, que naquele tempo era a concessionária lá, era a TV Iguaçu, e a TV Iguaçu fez um teste para estagiário com alunos do curso de comunicação. Entre 90 concorrentes, fiquei em primeiro lugar, trabalhei na TV Iguaçu como repórter e em jornais em Curitiba. Então, desde o início vem esse trabalho. E gostava muito de teatro, né? Uhum. No Rio de Janeiro apresentei uma peça, saiu a materinha lá na revista Manchete, né? Em Curitiba eu fui ator revelação em 1973, né? Como eu te falei,
fiz peças de teatro e peças de minha autoria, cheguei a ser apresentado no Teatro Paiol. Mas quando eu cheguei em Goiânia de volta, eu vi que o teatro não dava de sobreviver, então eu tive que ficar só com o jornalismo também, que a gente sobrevive com dificuldade, mas juntou a grande paixão, o jornalismo e a sobrevivência, né? Então, essa é um pouco dessa história dentro da questão do jornalismo, questão da arte, né? E da questão desse amor por essa região que eu terminei voltando, fiz amizade com Siqueira Campos em 1976, 77 em Goiânia. Essa minha amizade perdurou até a morte do meu querido amigo Siqueira. Grande Siqueira, né? Inesquecível, eterno, governador do estado de Tocantins. Pires, qual é a diferença do Correio do Norte daquela época, de 1987, quando eu te conheci, né? Porque você já estava desde 84, para o seu site hoje, para essa era da internet? É a diferença do mundo, né? O mundo mudou completamente. Naquela época, a gente saía de Araguaína com os Tejas, né? Eu andei todas as cidades do norte de Goiás que passaram a compor o estado do Tocantins, andei todas elas de carro. Você conheceu, né? A Azeitona, a nossa belinona verde, grande Azeitona. Rodando tudo, não tinha estrada asfaltada de nada. O único asfalto que tinha estava mais ou menos 213 quilômetros de asfalto, que era a chamada espinha da Belém-Brasília, que o Íris Rezende, naquela época, construiu, que era ligando o Porto Nacional a Belém-Brasília, Cristalândia a Belém-Brasília, Miracema a Belém-Brasília, e assim por diante, ali era o que tinha. Então, realmente, uma época muito difícil. Eu mesmo era o fotógrafo e era o repórter, né? Então, pegava esse material, ia para Goiânia de ônibus, às vezes de carro, chegava lá, a gente ia para primeiro fazer a montagem, era tudo em fotolito, né? Você redigia tudo e tal, e montava em fotolito, ainda era régua de paica para poder fazer a centimetragem lá do jornal, depois imprimia, botava no ônibus novo e voltava na Belém, Brasília, ou então no carro. Então, essa luta muito grande, a dificuldade de tudo. Foi chegando a tecnologia. Em 1984, eu fui o primeiro aqui em Palmas a ter um fax modem. Olha aí. Eu assinei com a AOL, que era o provedor dos Estados Unidos. Em Araguaína. Não, aqui já em Palmas, já em 94. Em 94, 94. Sim. Até eu conversando com o Siqueira Campos lá, eu falei para ele essa questão porque antes a gente mandava as coisas por teletipo, tal, aquele troço todo, e aí com o fax modem você recebia no próprio computador já as mensagens e tudo mais. Então, o Siqueira já ficou admirado e também fez um contrato e botou para ir na casa dele ali na 14, aqui em Palmas. E hoje a gente já acabou o jornal impresso, né? Acabou, né? Acabou o jornal impresso. Hoje já está tudo nas nuvens, está tudo na internet. Hoje eu tenho minha filha lá na Suíça, converso com ela olhando nos olhos e tal, dá uma certa proximidade, apesar da distância, mas o bom mesmo é a gente estar próximo da pessoa amada. Bom, hoje eu estou conversando com o jornalista e cineasta Luiz Pires. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Voltamos com Tocantarte. Hoje eu estou conversando com o jornalista e cineasta Luiz Pires. Luiz Pires, Luiz de Souza Pires, fariseu. Por que fariseu? Porque todo mundo lhe chama de fariseu. Que história é essa? Nessa história eu saí perdendo, né? Porque eu chamo as pessoas, mas aí todos me chamam e terminou pegando em mim, né? É a lei do retorno. Na realidade, essa história surgiu quando eu morava em Curitiba. Tinha um colega que chamava todo mundo de fariseu, de brincadeira. Fariseu, fariseu, fariseu. Eu vim para Goiânia, entrei na faculdade e comecei a chamar os colegas de fariseu também, o pessoal da imprensa, os colegas do curso de jornalismo. E aí o pessoal começou a me chamar. Vim para Tocantins, continuei chamando o pessoal, e aí ficou essa história. Mas vem lá de Curitiba, né, mais ou menos 1975, 74, que tinha um amigo, Wilson, que chamava todo mundo de fariseu. Bom, e essa sua experiência com teatro, tanto escrevendo para teatro quanto atuando, isso não passou mais pela sua cabeça, tipo, escrever alguma coisa aqui no Tocantins,
encenar alguma coisa aqui no Não, Tocantins? encenar, voltar para o palco, para a ribalta, como se diz, né? Alta. Uhum. Não tenho nenhum interesse, mas não, nem também de cinema e tal. Eu, como personagem, não tenho interesse nenhum, não. Mas eu tenho algumas coisas guardadas ainda lá que eu pretendo logo, logo voltar a fazer algum roteiro, mas agora muito mais para cinema, muito mais para a internet. É, não estou muito preocupado em fazer nada para o palco, para apresentar tete a tete ao público, não. Mas foi uma experiência muito boa. Eu fiz o curso de ator no Teatro Guaíra, que naquele tempo estava no auge no Brasil todo. Sempre foi o melhor curso de teatro do Brasil, passei 2 anos fazendo lá. Foi nessa época que eu ganhei o título lá de ator revelação com a peça Angelita, Acabe Logo com Essa Coisa Antes que Se Espalhe, do Rogério Bonilha, né? Então, nós temos muitos amigos. Tem colega da época de nosso ginásio, o Dante, por exemplo, colega dessa época de imprensa e tudo, o Dante, que era cartunista e tal, que hoje é membro da Academia de Letras do Paraná. Então, a gente convivia com Antônio Carlos Caram, com esses grandes poetas e artistas daquele período bom da década de 70 de Curitiba. Bom, e tem muita gente que sabe, mas tem muita gente que não sabe também que você é um excelente masterchef. Quando que pintou a gastronomia na tua vida? Na realidade, a gente gosta de coisa boa, né? Sim. E aí, obviamente, que uma das coisas boas da vida é a gente saber degustar uma boa comida. Mas aquele negócio, minhas viagens, e hoje você sabe que tem meu filho mais velho, o Josué, Uhum. que as férias dele ele sempre é uma viagem gastronômica, né? Ele dá uma checada primeiro no que tem de bom na região onde ele vai. É um dos pontos que ele ressalta, porque aprendeu comigo, é claro, e eu gosto muito disso. Então, comendo uma boa comida e vendo fazer uma boa comida, a gente procura fazer mais aquilo do básico. Eu não vou naquela de sofisticar, não. Eu Uhum. gosto de fazer uma comidinha nossa mesmo aqui da região, é um chambaril, é uma feijoada, é uma galinha caipira, né? Um bifinho não ressecado, porque a gente faz, os restaurantes pegam um bife que parece duro, mas que, né? São comidinhas simples assim, mas o mais importante na comida é realmente o amor com que você a faz e aquele convívio com as pessoas, né? O importante é isso. Tanto é que, normalmente, o meu almoço sai ali pelas 3, 4 horas da tarde, eu não tenho quem acha ruim, né? Que a fome está tão grande que a pessoa diz, nossa, mas ficou bom, né? Mas isso é a modéstia dele, que eu já experimentei vários pratos que ele fez e realmente são deliciosos. Agora, você trouxe uma alegria recentemente para o Tocantins, quando você chegou à presidência da Associação Brasileira dos Jornalistas e Escritores de Turismo, que é a Abragete. Como que aconteceu esse pódio? Esse é um trabalho que vem há muito tempo. A gente tem que agradecer as pioneiras da Abragete aqui, a Suzana, a Arlete, o Penaforte, a Ariená, o pessoal que começou com a Abragete aqui em 1992. Belmiro, Mara. Belmiro veio depois, eu também viemos depois, vim depois. E nós criamos uma verdadeira família. A Abragete, para nós, é uma família. Tanto é que, em nível nacional, desde que foi criada a nossa seccional, é considerada a mais organizada, a mais participativa. Então, isso aí criou um certo amor. E como, um certo não, um grande amor. E como a gente sempre teve, Belmiro, eu e vários outros colegas, Suzana, tivemos sempre discutindo na alta cúpula da Abragete, sempre tinha essa possibilidade de concorrência. Eu nunca quis, até o pessoal me empurrou muito, não, mas tem que ir, chegou a sua vez e tudo mais. Então tá bom. Então chegou a nossa vez, que eu sempre falo em nós, eu não sou eu. Sozinho você não faz nada. Então chegou a nossa vez, e aí estamos aí como presidente da Abragete Nacional, e agora, há 15 dias atrás, eu fui eleito primeiro vice-presidente da FIPETUR, Federação Ibero-Americana de Periodistas de Turismo, que congrega 11 países, inclusive Espanha e Portugal. Agora, Pires, como funciona a Abragete? Que muita gente não sabe, né? Qual a real função da Abragete? O pessoal confunde, às vezes, pelo fato de que a Abragete são jornalistas de turismo, que é uma entidade que promove viagens, que vive viajando, e não é isso.
nós temos duas reuniões por ano. Uma do Conselho Nacional da Abrajet, no primeiro semestre, que são apenas os presidentes das seccionais e os diretores, né? Que a gente vamos realizar esse ano em Socorro, em São Paulo, uma região ecoturística muito bonita, agora em junho, final de junho, e o nosso congresso, que é a outra atividade que nós temos, onde acontecem as discussões maiores e o que precisa fazer, às vezes, de algum ajuste em estatuto, essas coisas e tal, planos estratégicos e tal, vem para o congresso, que vai ser esse ano, em setembro, lá em Alagoas, lá em Maceió. Então, são dois eventos que nós temos, mas o restante do ano nós estamos trabalhando e daqui a pouquinho eu vou contar como, para que a gente possa fortalecer o turismo no nosso estado e em todo o país. Bom, eu hoje estou conversando com o jornalista e cineasta Luiz Pires. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Voltamos com o Tocantarte e hoje eu estou conversando com o jornalista e cineasta Luiz Pires. Pires, no bloco anterior você falava da Abrajet e falava sobre uma surpresa ou sei, algo assim em relação a turismo. Fala aí. Não, eu queria falar o seguinte, que a função principal da Abrajet é exatamente divulgar, né, fortalecer o turismo nos estados, nas cidades e no país. Esse é o nosso trabalho. Então a gente não ganha nada por isso, é feito com amor. Claro que nós temos os nossos veículos e vivemos disso, né? Mas o mais importante de tudo é esse trabalho pelo fortalecimento do turismo, que está cada vez mais forte aqui no Tocantins e cada vez mais forte no Brasil. E o Luiz Pires, cineasta, você já produziu alguns longas-metragens, alguns curtas, alguns vídeos, enfim, fala do Luiz Pires, cineasta. Na realidade é o seguinte, junto uma coisa com a outra. Quando falo em cineasta, eu sou mais um documentarista. Eu gosto realmente de documentar a história. Há muito tempo eu venho lutando, tomara que consiga criar o Museu da Imagem e do Som aqui no Tocantins, que eu venho brigando há muito tempo por isso, sugerindo às autoridades que criem. Inclusive, no último governo do Siqueira Campos, eu sugeri, seria uma estruturazinha muito pequena. O Siqueira tinha uma visão muito grande sobre isso. No primeiro governo, ele já criou um departamento onde tudo era conservado na temperatura certa, tudo mais, mas depois foi jogado fora toda essa história, tudo acabou. E como cineasta, digamos assim, ou como amante do audiovisual, eu gosto de documentários. O mais conhecido, que praticamente eu não divulguei tanto assim, mas pela repercussão, é sobre a vida de Dom Alano, o bispo de Porto Nacional, que chegou em 1936 nessa região, era de uma família nobre francesa, e você mudou, já viu a diferença, sair da França, nobre, foi oficial do exército francês na Argélia, e vem para o interior de Goiás, no interior do Brasil. Então, um choque cultural muito grande, mas pelo seu conhecimento anterior, ele foi realmente uma figura que criou as bases, a igreja, através de Dom Alano e dos seus padres curraleiros, que não tinha ninguém aqui, ele formou muitos padres, criou a base para a criação do Estado Tocantins, né? Com um sistema de escolas, educacional, lá no seminário, lá onde ele morava, foi o BAS, o Banco do Brasil, veio o hospital para Porto, então ele teve essa visão grande, veio o Correio Aéreo Nacional, com que ele trazia muitas coisas para Porto Nacional e para a região, através da amizade dele com o brigadeiro Eduardo Gomes. E interessante que dentro desses padres curraleiros, tem um que veio aqui do Jalapão, nasceu no Ponte Alto Tocantins, na Fazenda Taquari, e que hoje é bispo de Porto Nacional. Que e é maravilha. Sobre esse personagem tão rico, que é Dom José Moreira, que eu estou fazendo agora o roteiro da política nacional Aldir Blanc, chamado O Menino Jalapoeiro que Conheceu o Papa. Quer dizer, saiu do interior do Jalapão e já teve contato com o Papa Francisco, com o Papa anterior, e agora está querendo também conhecer o Papa que está agora, o Papa Leão XIV. Papa Leão XIV. Pires, a gente vive um momento assim especial
quando a gente fala de cultura aqui no Brasil, né? Com esses editais federais, já aconteceu Aldir Blanc, na época da pandemia, Paulo Gustavo depois, e agora a gente vive a PNAB, que vai perdurar aí por 10 anos no país. Como é que você, como produtor cultural, como pessoa ligada diretamente à cultura, ao cinema, às artes de um modo geral, como é que você vê isso aí? Não, essa política cultural precisa existir no país. Infelizmente, tinha caído muito isso, e até da forma como está sendo feita agora, prestigiando as diversas regiões do Brasil. Então, nós temos editais para cada região, e isso é muito importante, fortalecer a cultura local, que termina fortalecendo a cultura geral. Com certeza. E, como eu acabei de falar, nós viveremos aí mais 9 anos à frente com essa lei e, quiçá, vem outras leis, outros editais, né, do mesmo tipo. Quiçá vem editais aqui do Estado também, né? Que nós temos o Fundo de Cultura, que estão mais de 18 bilhões por ano, e nós aguardamos que venha editais do próprio Estado, né? E da própria Prefeitura de Palmas, as maiores cidades. Com certeza. Agora você, com essa cabeça pensante, você já está projetando coisas para todos os anos se apresentar coisas novas nesses editais? Estou projetando para todos os meses, se tiver. Tem muitas coisas, nossa cultura é riquíssima, nossa história é riquíssima, nossos personagens são riquíssimos, e até personagens nacionais também. Sim, estou preparado para voltar a essa imersão maior na nossa cultura tocantinense. Tem uma coisa interessante, você que trabalha com audiovisual, nós temos, eu acho que aqui só uma distribuidora, né, que é até da Elisângela Dantas, em sociedade com Hermes Leal, nosso amigo Hermes Leal, cineasta, né? Esse material, ou melhor, essa obra que você já tem pronta, tipo do Alain Marie de Naudet, ela ficou só no Tocantins ou ela ganhou o mundo? Ficou no Tocantins. Na época que eu fiz o documentário, existia uma possibilidade muito grande de vender para a TV France, né? Mas aí passou aquele momento, agora me afastei um pouco também da... Nós criamos aqui a Associação Tocantinense de Cinema, Vídeo e Televisão, da qual fui o primeiro presidente, e agora, recentemente, estava como presidente, pedi para sair, para me dedicar a outras atividades, e a gente pretende agora dedicar mais, sistematizar tudo isso, e vamos procurar o nosso irmão Hermes Leal aí para distribuir esse material nosso. Pois é, porque o Hermes ele tem a distribuidora dele em São Paulo, mas tem sociedade com a Elisângela aqui. Então, eu acho que isso vai possibilitar que obras aqui do Tocantins ganhem o mundo, não é isso? Sem dúvida nenhuma, nós temos muita coisa boa aqui. Muita coisa boa. Bom, hoje eu tive o prazer de trazer aqui ao auditório Sebastião Borba, da TV Assembleia Legislativa, essa grande figura, esse grande ícone da cultura tocantinense, que é Luiz de Souza Pires, ou Luiz Pires, ou simplesmente Fariseu. Pires, muito obrigado por ter vindo aqui, meu irmão, e aqui estaremos sempre à sua disposição. Muito obrigado, grande Fariseu. Nós estamos aqui, então, diante dessa missão de preservarmos a cultura tocantinense. Vamos trabalhar juntos. Bom, no programa da semana que vem, eu vou entrevistar a cantora e compositora Maré. Só que nós gravamos esse programa com uma certa antecedência, e lá no segundo bloco ela disse que o show dela, Cores, vai acontecer no dia 31 de maio, né? E 31 de maio já passou. Na realidade, por questões de agenda do SESC, aqui do Teatro do SESC, o show vai acontecer no dia 21 de junho, às 19 horas. Vão prestigiar, porque Maré é um artista sensacional. E o ingresso é 1 quilo de alimento não perecível. E se você gostar e quiser dar alguma contribuição para futuras produções da Maré, também pode fazer isso. Olha, esse programa que você está vendo aqui na TV Assembleia, você vê também no meu site, www.blogdohp.com. Lá você vê, revê, porque tem um link para o YouTube e você pode compartilhar para quem quiser. E Luiz de Souza Pires é um cidadão do mundo, então merece ser visto em todos os lugares da Terra. Até o nosso próximo encontro.